Bom dia a todos. O objetivo aqui é passar uma mensagem de conforto, uma mensagem de reflexão aos meus amigos. Todos os meus amigos e familiares, aos meus filhos, aos meus netos, aos meus irmãos, aos meus companheiros da turma Lima e todos aqueles que fazem parte do meu ciclo de amizade. Eu vou falar aqui alguma coisa sobre a vida cristã. Jesus veio a esta terra e nos deixou vários exemplos maravilhosos. Eu nem diria exemplo, eu diria modelo. Ele falava muito em parábolas e a pessoa tinha que refletir, interpretar essa parábola para poder chegar a um denominador. Por exemplo, a parábola do semeador. Uma introdução rápida aqui. Esse texto bíblico nós encontraremos lá em Mateus, livro de Mateus, capítulo 3, versículo do 1 ao 23. Mas é só referência. Aqui eu vou falar aqui uma rápida introdução. As teorias sobre aprendizagem são formuladas desde os tempos da Grécia Antiga. Isto é, tem se buscado cada vez mais descobrir uma forma de melhor aprender o conhecimento. Muitas são as teorias que ao longo do tempo foram abordadas e desenvolvidas, dentre elas a do psicólogo suíço Jean Piaget, em suas múltiplas abordagens sobre o desenvolvimento humano e a inteligência, que ele afirma, com suas palavras, que não existe um novo conhecimento se que o organismo já não tenha um conhecimento anterior para assimilá-lo e transformá-lo. É, portanto, surpreendente o fato de que Jesus, ao abordar assuntos eternos, usava as parábolas para alcançar exatamente o coração das pessoas, porém com o uso de elementos por elas conhecidos. Olha que interessante. Jesus usava de um meio, de alguma coisa que a pessoa conhecesse e fazia suas comparações, falando suas parábolas. O seu método de ensino, por que ele ensinava por parábolas? É interessante, por que ele fazia isso? Vamos ver aqui. Jesus procurava sempre um caminho para alcançar as pessoas. Seu objetivo era atingir as grandes multidões que o seguiam, tão diferentes em seu propósito, crença e contexto socioeconômico. As pessoas que o rodeavam eram os sacerdotes, os rabinos, os escribas, anciãos, os herodianos e os maiorais, amantes do mundo, beatos, além de muitos ambiciosos que desejavam encontrar alguma acusação contra ele. Pessoas que perseguiam Jesus e ficavam próximos para poder pegar alguma falha para poder condená-lo. Em parábola, ele censurava a hipocrisia e o procedimento ímpio daqueles que ocupavam altas posições. E em linguagem figurada, vestia a verdade de tão penetrante caráter que, se as mesmas fossem apresentadas como acusações diretas, não dariam ouvido às suas palavras e teriam dado fim rápido ao seu ministério. Nós temos essa passagem lá em Parábola de Jesus, na página 22, meus amigos. Também havia verdades que o povo não estava preparado para aceitar ou compreender. Seus ensinos focavam as cenas da vida, da experiência comum ou da natureza. E quando seus ouvintes olhavam para os elementos tão familiares ao seu redor, lembravam-se das palavras de Jesus. Assim, a mente daqueles que estavam abertas para o Espírito Santo passava a entender o não entendido e a profundidade dos seus ensinos. Muito interessante, né? Por que Jesus apresentou a parábola do semeador? A expectativa dos judeus era a vinda de um rei, com trono, cetro, súdito, etc., que lhe trouxesse honra e posição. Como resposta a essa expectativa, Cristo apresentou-lhe a parábola do semeador. Vamos ver o que é que fala. O reino do céu não devia prevalecer pela força de armas, nem por intervenções violentas, mas pela implantação de um princípio novo no coração dos homens. Parábola de Jesus, página 35. A parábola do semeador trata principalmente do crescimento
da semente no solo em que foi lançada. Mateus, como eu falei anteriormente, capítulo 3, do 1 ao 23. Pode procurar na sua Bíblia e você vai achar essa passagem. Então, à beira do caminho. A semente lançada à beira do caminho representa a palavra de Deus, quando cai no coração de um ouvinte desatento. O homem ouve sim a palavra, mas não entende. Não discerne que ela se aplica a ele próprio. Não reconhece sua necessidade nem seu perigo. Não percebe o amor de Cristo e passa pela mensagem de sua graça, como algumas coisas que não lhe diz respeito. Parábola de Jesus na página 44, irmãos. Satanás procura desviar a atenção daquele que busca o Salvador, instigando a crítica ou insinuando dúvidas e incredulidade. Ele detém os defeitos do pregador ou da pessoa que está à frente do serviço do Senhor. A mensagem ela é recomendada em casa, sarcasticamente. Críticas, calúnias e boatos são repetidas na vista dos filhos ou dos não conversos, destruindo assim a respeito aos mensageiros de Deus e as reverências por sua palavra. Em um solo rochoso. Muitos que professam ser religiosos são ouvidos dos pedregais, que são superficiais. A parábola não está falando daquele que aceita imediatamente o chamado do Salvador, mas daquele que não ponderam o custo ou que lhe exige a palavra de Deus, não muda os seus hábitos e não se submete à sua direção. Os ouvintes dos pedregais confiam em si mesmo, nas boas obras e bons motivos que têm, em vez de confiar em Cristo. As raízes da planta penetram profundamente no solo e a alimentam. É um processo invisível. Assim é com os cristãos. A vida espiritual é alimentada pela união invisível da alma com Cristo, mediante a fé. Muitos aceitam o Evangelho para escapar do sofrimento e não para serem libertos do pecado. Aí está o perigo. Ofende-se quando a palavra de Deus lhe aponta algum pecado acariciado ou exige renúncia e sacrifício. Ninguém quer passar por sacrifício nem renunciar a nada. Quer estar na zona de conforto e ter tudo, os benefícios de Deus. Mas não é assim, meus irmãos. Não tem o conhecimento experimental de Deus e revela em seu caráter as faltas herdadas e cultivadas que vêm lá do Éden com a queda de Adão. Nascer de novo é a proposta de Jesus para o solo rochoso. O eu não deve ser acariciado. Quem vive para si mesmo não é cristão. Entre espinhos. Esses são os que ouvem o chamado, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Se não forem abandonadas os velhos hábitos e prática da vida pecaminosa, ou seja, a vida anterior, se não forem expelidos da alma os atributos de Satanás, a colheita de trigo será sufocada. Ou seja, é muito claro aqui nessa passagem. Os espinhos do pecado crescem em qualquer solo, não precisam de cultivo especial. A graça, porém, necessita ser cuidadosamente cultivada, meus irmãos. Os espinhos que foram cortados, mas não desarraigados, brotam novamente, como ervas daninhas, e crescem até sufocar a alma. Os cuidados, riquezas e deleites da vida são os que sufocam a palavra. Tudo quanto desvia de Deus, o Espírito, e aparta de Cristo as afeições, é um inimigo da alma. Parábola de Jesus, página 53. Em boa terra. É aquele que ouve e compreende a palavra, que a conserva num coração honesto e bom, e dá fruto. O ouvinte da boa terra recebe a palavra, não como sendo de homens, mas como a voz de Deus. É o verdadeiro discípulo, é o que dá fruto. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6.
Seus hábitos, costumes e práticas são submetidos à palavra de Deus. Pontuar cada fruto, seu significado da vida do cristão é salientar que os que são de Cristo crucificaram a carne. Era essa a mensagem, meus irmãos. Então nós temos que ter muito cuidado e vivermos em oração, vivermos em comunhão, analisarmos tudo que falamos com o nosso semelhante, principalmente com nossos cônjuges em casa, com nossos filhos, nossos familiares. É muito importante porque nós pecamos a cada minuto, a cada segundo. O pecado, ele é radical, ele não perdoa. O salário do pecado é a morte, como fala a Bíblia e palavra de Jesus. Então, nós temos que ter esse cuidado de não só falar, mas sim praticar diariamente aquilo que vai nos manter uma comunhão com Deus, nós possamos estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus. Estamos no tempo do fim, os conflitos estão aí, os rumores de guerra, os terremotos, os tsunamis, as epidemias, as doenças as mais diversas possíveis, inclusive doenças que ainda não há cura. O Satanás, ele usa todos os artifícios que ele tem à mão. Agora usando as vacinas para colocar elementos que vêm trazer danos ao organismo humano. É uma tentativa de eliminar os cristãos. Nós temos visto diariamente aí com a epidemia do Covid-19 e muitas outras aí. Satanás vive nos quatro cantos da terra, só planejando e a cada momento usando as suas artimanhas para destruir o cristão que está trilhando nos caminhos do Senhor Jesus. Então, meu irmão, tenha fé, tenha perseverança. Não haja como João Marcos agiu no começo, que fracassou na sua missão, desistindo da fé. Mas haja como João Marcos na restauração, prosseguindo firme no caminho de Jesus, pregando o Evangelho, dando bons exemplos, sendo luz da escuridão. O Senhor não dorme, o Senhor está vendo os seus esforços, ou melhor, nossos esforços. E com certeza, tudo que fizermos em prol do Senhor Jesus, teremos a recompensa, o nosso galardão ao chegarmos no céu, na Nova Jerusalém. Um abraço, que Deus abençoe, que o Espírito Santo seja o nosso guia da semana, que Ele possa estar no nosso ser, que Ele possa nos purificar, possa nos orientar, possa nos capacitar a cada dia mais. São os votos deste humilde irmão, Manuel Evandro. Um abraço. Deus abençoe.